Bom dia, minha gente querida! Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu chimarrão, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje não faremos crochê, mas iremos falar de um assunto muito importante. Teremos uma conversa com a Isabela Chaves, designer de crochê e artesã parceira da Fischer, e com a Daniele Ribeiro, CEO da Focus BPO Financeiro. Ambas juntas fizeram um material muito legal sobre precificação do trabalho manual. E nós iremos conversar com elas hoje sobre isso para te ajudar a valorizar o seu trabalho. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão. Da Deia Fios, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias. Da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho. Deixa eu te mostrar como usar o nosso cupom. Basta adicionar no carrinho e ali onde está escrito cupom de desconto, você vai escrever Paula Saikoski. Lembrando que o nosso cupom na Dona Alça é Paula Saikoski. Basta clicar ali em usar cupom e o seu desconto já vai automático no carrinho. Aqui, ó, o meu cupom é Paula Saikoski. E agora você já tem o seu desconto especial. E da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. E para usar o nosso cupom, você coloca ali em comprar e ver carrinho. Aí aqui do lado vai aparecer iniciar compra, você clica ali. E aqui em adicionar cupom de desconto, é só clicar aqui e colocar o nosso cupom Manhãs de Crochê. E clicar aqui e o seu desconto já entra automático. Este é o nosso cupom. Vamos conversar então com a Isa e com a Dani aqui. Vai ser um papo muito legal e que vocês vão aprender bastante sobre a precificação do trabalho manual. Oi, gurias, tudo bem? Oi, oi! Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho para o pessoal. Eu sou a Dani, sou da Focus BPO Financeiro. E eu sou a Isabela, artesã, crocheteira. E eu estou muito contente por esse convite de estar participando dessa entrevista com você. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu aposto que o pessoal que está assistindo também. A gente vai aprender muito sobre a precificação do trabalho manual, que é algo que muitas artesãs e artesãos têm dificuldade hoje em dia. Com certeza. Vocês acham que tem algum mito sobre a precificação do trabalho manual que vocês querem já derrubar logo do início? Eu acho que um dos maiores mitos é as pessoas levarem em consideração só os custos dos produtos. Algumas pessoas levam em consideração os custos, algumas levam o custo da mão de obra, esquecem do lucro. Eu acho que juntar todos os valores, fazer o somatório de tudo, custo mais mão de obra e depois do lucro, eu acho que é uma das coisas que é muito difícil acontecer hoje em dia. Eu acho que os artesãos eles têm muita dificuldade com isso. E eu acho que outro problema assim, que a gente pode citar é se embasar pela concorrência e acabar esquecendo de colocar as suas individualidades ali na hora da precificação. Isso é um ponto muito importante, né? Sim, logo quando eu estava aprendendo, assim, na época que eu fazia pintura ainda, a professora que me ensinou, ela disse, tu pega tudo que tu gastou e multiplica por 3. Não leva mais nada em consideração. Agora.
Esse eu acho que é o que todo mundo escuta no início. Sim, verdade. E acaba sendo uma bola de neve você levar as coisas dessa forma, levar o artesanato dessa forma, né? A gente acaba deixando a desejar ali em questão de investimento, em estar se aprimorando, abrindo mão de muitas coisas para poder fazer dessa forma, que é uma forma muito errada. E é algo que acontece há muito tempo, como você falou, né? Você foi instruída a fazer isso no início. E as pessoas seguem com esse mesmo parâmetro até hoje. A Isa e eu, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista sobre isso, quando eu trabalhava com feltro, né? Foi há muito tempo. Já trabalhei em diversas partes, assim, de artesanato. Costura criativa, feltro, tudo isso. E quando eu fazia o feltro, eu fazia muito lembrancinha de aniversário, casamento. E eram coisas muito pequenininhas. E na hora de precificar, eu pegava o custo daquele produto ali, tudo que eu utilizava, multiplicava por 3 e era o valor que eu cobrava. E chegava ali no final, a conta não batia, não tinha nenhum incentivo para até mesmo continuar. Porque eu acho que a questão de você estar precificando correto, você estar ali até colocando o lucro, a sua hora trabalhada, tudo direitinho, isso te motiva a continuar. E de todas essas artes que eu fiz, eu acho que elas não foram para frente por causa disso, por causa desse problema na precificação. E quais vocês acham que são outros fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa precificação? Eu acho que a gente tem que levar tudo em consideração. As pessoas pensam nos custos envolvidos direto no produto, né? Eu vejo muito pela Isa a questão das bolsas, que é o exemplo que eu tenho mais perto para dar para vocês. Que seria ali o fio, muitas vezes fio de malha, o fio de linha, que você vai dar aquele ponto final no seu acabamento, os feixes, alças, isso faz parte do custo. As pessoas esquecem da parte da despesa, tudo que vem por trás disso envolvido. Aquela agulha que você vai usar em uma bolsa, mas você vai usar em mais 5, mas ela vai se degradar, ela vai se perder. Então, esse custo, esse gasto, ele tem que estar atrelado àquele produto também. Sim. Eu tenho um armarinho, eu pago aluguel. Então, essa despesa, ela também tem que entrar. Diferente de, claro, um artesão que ele trabalha em casa, ou como hobby. O aluguel da casa dele já não faz parte dessa despesa, porque é uma despesa dele, pessoal. Então, são gastos que a gente tem que calcular padronizado, mas que o que vai ser embutido dentro dele vai variar se eu faço por hobby, se eu faço em casa, se eu tenho um armarinho, então, se eu vendo online. Então, tem um padrão a ser seguido, mas cada um vai ter que distribuir esses custos, esses gastos diferentes. Então, você tem um padrão para seguir, mas ele tem que ser meio que personalizado para cada um, para cada realidade, sabe? Como que vocês acham que tem que ser feito o cálculo do trabalho manual, da hora trabalhada, sem desvalorizar assim, o nosso próprio tempo, o nosso próprio trabalho? Eu acredito que para todo trabalho a gente precisa de disciplina. E na hora de ver essa questão de horas trabalhadas, a gente precisa ter uma disciplina um pouco chatinha, mas que é necessária de você, às vezes, pegar e cronometrar o tempo de uma determinada peça. Isso é um desafio assim, muito grande para muitas de nós que estamos ali muitas das vezes produzindo e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas é algo assim muito essencial para você ter uma média de tempo que você gasta para produzir uma peça. E com base nisso, você dá prosseguimento com a precificação já entrando na questão das horas trabalhadas, né? E eu acho que quando você pensa na hora trabalhada, você tem que pensar na sua pretensão salarial. Então, alguém que está iniciando e trabalha com hobby, ele pode trabalhar também como CLT. Então, a pretensão salarial dele não vai poder ser muito alta perto das horas que ele vai conseguir se dedicar. Diferente de uma pessoa que trabalha integralmente com artesanal, né? Então, ele vai ter uma pretensão salarial mais alta. Então, o que eu indico sempre é pegar essa pretensão salarial, divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Aí entra a parte de cronometrar de novo, que muitas pessoas nem sabem quantas horas levam no mês para distribuir esse salário que eu pretendo para essa quantidade de horas. E daí ter o valor da hora. Para daí você jogar em cima da bolsa que você levou 5 horas para fazer, ou que você levou 15, ou que foram mais dias para ser feita aquela bolsa, ou que seja outro produto artesanal, né? E a gente vai até projetos pequenos, por exemplo, projetos de lembrancinha, às vezes é algo de 20 minutos. E isso precisa estar alinhado também. O mais pequeno que seja, precisa estar alinhado. Então, a gente acaba tendo essa necessidade de ver ali a questão das horas
ter esse hábito de pegar um cronômetro, colocar ali para ir aos pouquinhos, né, aplicando ele ali na rotina do teu crochê. Marcar ali a hora que você começou, mais ou menos a hora que você terminou, ter uma média. É claro que você não vai saber a quantidade exata, porque tem dias que a gente está mais triste, então às vezes o ritmo do crochê muda, tem dia que a gente está mais animado, empolgado, o ritmo do crochê muda, e também com a prática a gente vai ganhando mais velocidade, então isso é uma coisa assim, que vai sempre ser em média, né? Eu acho que é meio difícil você ter uma quantidade exata de tempo determinado para a produção de uma peça, mas você criar aquela média, sabe? Você ter essa percepção, você criar essa percepção de tempo. Sim, isso já acaba respondendo a outra pergunta que eu tinha, que era se existe uma fórmula que dá para aplicar para todo mundo ou se é muito individual isso. Tem a fórmula, tem um padrão a ser seguido, mas ele precisa ser personalizado, eu digo assim, para a realidade de cada um. Como a Isa falou, tem muitas que são mães, tem muitas que trabalham fora e ainda fazem o crochê, você tem um programa e você ainda faz suas encomendas, então são realidades diferentes. Existe um padrão a ser seguido, mas o que você vai colocar dentro de cada parâmetro vai ser personalizado. Sim. E vocês têm alguma dica assim para as pessoas se diferenciarem nessa área para poder justificar cobrar um preço um pouco mais alto? Eu acho que estudar sobre vendas é algo assim muito essencial. Muito essencial você entender o que funciona aí ao seu redor, o que funciona aí dentro da sua cartela de clientes, no meio das pessoas que te rodeiam, né, que vão consumir o teu produto. Então, é ser perceptivo, você estudar sobre vendas para poder ter esse diferencial, entregar um bom trabalho, entregar uma experiência. Eu acho que é basicamente isso. Falando de diferenciais, vocês acham que mostrar o processo criativo, o processo de fabricação da peça ajuda a justificar também um pouco um valor mais alto? Eu estava conversando isso com a Dani agora, sobre essa questão de você mostrar o processo. É muito bom você mostrar o processo, mas ele tem que ser mostrado com muita cautela. Porque às vezes você acaba atraindo o público errado para o teu perfil, por às vezes mostrar demais o processo. E acaba causando ali um certo ruído em questão ao público que você está atraindo. Então, assim, é importante você mostrar o seu processo, você tá ali causando aquela antecipação, você tá mostrando uma história, sabe? Uma prévia do que vem aí, causar aquela ansiedade, sabe? Causar aquela animação na sua cliente para estar adquirindo uma peça nova, que você está ali em confecção, que você está estudando uma nova técnica, você está estudando uma nova tendência. Então, esses bastidores, ele vai contar a história, vai preparar o teu público para o que vem aí, né? Para um novo lançamento, uma nova peça. Então, aí entra a questão de você estar mostrando ali os bastidores, os fios novos que você vai utilizar, as ferragens novas e tudo mais, mas tudo com muita cautela, porque a pessoa que vende o artesanato, ela muitas das vezes não tem necessidade nenhuma de você estar ali apresentando a marca, o fornecedor, o rótulo, a origem. Mas, na verdade, você pode mostrar o quê? Que aquele material é bom, que aquele material é resistente, que aquele material ele é de fácil higienização. Então, você pode estar mostrando essa questão do processo, as qualidades que o seu produto final ele vai oferecer. Então, eu acho que essa questão de mostrar os bastidores é muito boa, porém ela precisa ser feita com muito cuidado e muita cautela para você conseguir filtrar o seu público de forma correta, para você atrair o olhar da tua cliente que vai comprar a tua peça final e não, às vezes, outro artesã, a não ser que seja o seu objetivo atrair artesãs para o seu perfil. É muito importante mesmo conseguir direcionar o público certo quando tu quer clientes ou quando tu quer alunos, por exemplo, né? Sim. É uma estratégia, né? Então é você ter estratégia. E vocês têm algumas dicas para quem está começando e tem medo de cobrar um valor justo pelo seu trabalho? Eu acho que é buscar o conhecimento, que foi o que a gente falou. Eu acho que ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber tudo. Da mesma forma que eu não tenho habilidades manuais, eu tenho habilidade com a parte financeira. Então, buscar por alguém que vai te auxiliar nisso, buscar esse conhecimento
Para você não começar, às vezes, com, vou botar ali uma peça padrão que eu vou seguir. Ela vai ser mais básica, eu vou iniciar por ela. Mas é importante que você ganhe dinheiro. Porque é para isso que você está trabalhando, é para isso que você está iniciando. Para investir, né? Isso, então assim, eu vou tirar o custo, eu vou tirar minha hora, eu vou tirar meu lucro, esse lucro eu vou reinvestir, eu vou criar uma peça nova, eu vou atrás de vários produtos. Então, eu acho que buscar o conhecimento antes e não esperar vender muito, ter muito, às vezes, material estocado, que é dinheiro parado, para daí buscar alguém para me auxiliar a precificar. Então, você já vai entrar com déficit, né? Então, eu acho que buscar o conhecimento já no início, um auxílio, às vezes um curso, um workshop, vai te auxiliar a já começar com o pé direito, sabe? Isso. Então, eu acho que uma dica muito importante é começar por peças simples e que você sente mais confiança em produzi-las. Porque às vezes a gente quer fazer de tudo e o simples, ele é o simples feito com perfeição e com minúcias. O simples bem feito, ele às vezes entrega muito mais do que você querer fazer 1000 peças e acabar criando muitos ruídos ali na sua confecção. Então, simples, bem feito, com uma experiência legal, eu acho muito essencial assim, para quem quer começar. Então, não queira, às vezes, segurar o mundo com as mãos e querer oferecer tudo ao mesmo tempo para seu cliente. Né? Crie uma estratégia ali de poucas peças, coleções, para você entregar ali o básico, mas o básico com o bem feito, né? Com a qualidade que a seu cliente merece, a qualidade que o seu tempo ele precisa dedicar, entende? Algo que vai valer a pena a dedicação do seu tempo. De forma correta, que seja valorizado, com qualidade e entregando o melhor sempre. Tá muito boa a nossa conversa. Nós temos só mais uma pergunta. Então, para finalizar, qual conselho vocês dariam para um artesão que está começando e quer viver puramente do seu trabalho manual? Eu acho que, para mim, já vai direto à precificação. Para você viver disso, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se sustentar e sustentar o seu negócio. Então, uma coisa é você colocar sua mão de obra, que vai ser o seu salário. Outra coisa é o lucro para sobreviver a sua empresa. Sobreviver a estrutura para o teu artesanato. Para você poder investir, colocar dinheiro na frente para fazer compras, você tem que ter o lucro, você tem que ter o dinheiro. Então, o foco principal sempre vai ser o lucro, sempre. Só que muita gente confunde lucro com o seu salário. Se lucrou, é o meu salário. Mas e o reinvestimento? E o que você vai fazer futuro? Então, pensar nisso, precificar de forma correta para você ter o seu salário justo e ir aprimorando ele com o tempo, ir valorizando o seu trabalho, buscando conhecimento. Acho que frequentar os workshops, principalmente da ISC, para ir ali. A Paulinha também vai para ir se aperfeiçoando. Os professores tops. E buscar por pessoas que te inspiram e que elas podem te entregar conhecimento por já ter passado por isso. Eu acho que quando você busca conversar com pessoas que já passaram por esse início, que já erraram e elas aprenderam, para que você vai errar de novo? Já busca alguém que passou por isso e resolveu e já começa certo. Mas busca conhecimento, busca conversar com as pessoas, principalmente vocês do artesanato que são muito, muito unidas. Conversar entre si, perguntar, tirar dúvidas, que eu acho que você vai ter, além de muitas amigas, você também vai conseguir compartilhar o que aconteceu com você e resolver de uma forma mais rápida do que ficar esperando o problema acontecer, sabe? No caso dessa pergunta, a gente tem um objetivo traçado, que é você viver do artesanato. E para viver do artesanato, você precisa também estar... No primeiro momento, você vai ter ali muitas funções. Função de confecção, função de fotógrafa, função de administradora, de empreendedora, de vitrine, que é uma função muito importante que muita gente se esquece, que a gente acaba se tornando vitrine do nosso negócio. E eu acho que é muito importante você estar ingressada no mundo digital, você estar ali estudando para poder estar fazendo propaganda das suas peças, estar ali estudando sobre lançamentos de coleção, estar por dentro de tendências, instruir os seus clientes a entenderem essas tendências, né? Então, não só trazer peças lindas e maravilhosas, mas também trazer um conteúdo educativo para os seus clientes, e para isso a gente precisa estudar, correr atrás, ter olhos apurados
para poder estar sempre renovando, encaixando, né, nas tendências do seu fazer artístico, seus produtos, ter uma curadoria para você escolher peças que vão atender a sua cliente, a sua clientela, o seu público, né? Porque não adianta, eu vou fazer a bandana que usar em Copenhague, mas só que o teu público não é esse. Então, do que adianta você fazer 1000 bandanas e não vender porque o teu público não é esse? Então, você ser perceptivo. Então, se a pessoa que tem a intenção de viver isso, ela precisa exercitar essa percepção, né, do que está acontecendo ao redor, o que se aplica ao seu negócio. Você está estudando sobre venda, está estudando sobre marketing. No primeiro momento, a gente fica, sabe, uma loucura. Mas, se você tem um objetivo de viver do artesanato, a gente precisa fazer esse sacrifício, sabe? Se colocar nessa posição, assumir essa posição de empreendedora e não só de uma artesã que faz ali para ela, que faz para presentear, não. Você agora é uma empreendedora, você precisa ter lucratividade, você precisa mostrar que seu produto é bom, que teu produto ele é versátil, que teu produto ele vai atender o teu dia a dia, vai atender o dia a dia da tua cliente. Então, eu acho que acaba sendo isso, a gente, né, agregar várias coisas aí e ser abertos também a estar sempre conversando com pessoas que podem te agregar, tá ali no meio da galera, sabe, que tá andando nesse mesmo caminho para não é nem que não errar, mas você aprender com o erro dos outros, de outras pessoas, troca de experiências e amadurecer. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito com essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui no nosso cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Obrigada, Paulinha. Foi um prazer muito grande esse convite. A gente vai trazer mais conteúdos, né, relacionado a isso lá no nosso perfil. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá também, tem o @ da Fox BPO, né? Fox BPO Financeiro. E tem o meu @ Isabela Chaves. Então, acompanhe a gente lá e vamos estar trazendo mais detalhes sobre essa questão da precificação junto com muita beleza dos artesanatos do crochê. Muito obrigada. Antes da gente desligar, vamos tirar uma fotinho rápida aqui na TV mesmo. Sim! Paulinha, obrigada! Muito bom, muito bom. Tô muito contente com esse convite. Muito mesmo. Vamos chegar pra cá, né? Obrigada, Paulinha, pelo carinho. Deus abençoe aí o seu programa, seus projetos. Que Deus abençoe muito, muito, muito. Que você cresça muito com esse carinho todo que você tem pelo que você faz. Muito Deus te abençoe demais, viu? Prazer te conhecer. A Isa me apresentou muitas pessoas nesse ramo e eu tô cada vez mais encantada. Se entra no ramo, como eu falei, não deu muito certo. De novo. Ela já tentou me ensinar na mochila, então, menina, pra eu fazer uma correntinha, bombada. Mas eu fiquei muito feliz de te conhecer, muito feliz pelo convite e espero que a gente tenha mais convites como esse pra gente conversar e ajudar as artesãs a ganhar dinheiro, digamos assim. É verdade. Que um dos objetivos do programa é valorizar o trabalho manual. Eu acho muito importante trazer pessoas com bastante experiência, tanto no artesanato, no crochê, quanto nessa parte financeira para ajudar. Porque eu tenho conhecimento de crochê, mas eu não tenho nada de conhecimento financeiro. Então, eu só posso ajudar ali até um certo nível. É o que eu falo, cada um com a sua especialidade. A gente vai se completando. Bem, gurias, muito obrigada, tá? Beijo, beijo. Beijo, Obrigada, tchau. Tchau, até mais. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa muito boa. Eu gostei muito. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão, da Ideia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.